Fala galerinha, show! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é para resolvermos questões sobre linkage e sobre mapas cromossômicos. Vamos então para a nossa primeira questão. Nós temos aqui o cruzamento de uma fêmea dupla heterozigótica, ou seja, de híbrida, com um macho que é duplo homozigótico recessivo. É lógico, pessoal, que esse macho aqui, ele só produz um tipo de gameta, que é o Azinho Bzinho. Mas vejam que esse outro aqui, ele produziu 4 tipos de gametas diferentes. Professor, por que eles não estão obedecendo a segunda lei de Mendel? Porque se esses alelos estivessem em cromossomos diferentes, se o gene Azão e o gene Bzão estivessem em cromossomos diferentes, que é a segregação independente, nós teríamos 4 genótipos com proporções iguais. Teria 25, 25, 25, 25. Mas aqui na questão dá assim, ó. Ele dá 40% para esse genótipo, para esse, e 10% para esses outros 2 genótipos. Então você já deduz que quando se formam 4 indivíduos diferentes, 4 genótipos diferentes, com proporções diferentes, significa dizer que os genes estão em linkage, ou seja, eles estão no mesmo cromossomo e que ocorreu crossing over. Porque se não tivesse crossing over, era para ter apenas 2 genótipos possíveis. Legal? Então, esses que estão em maior percentual, pessoal, são sempre os que vieram dos gametas parentais do indivíduo. E esses que estão em menor percentual são aqueles que vieram dos gametas recombinantes. Então, menor percentual recombinante, maior percentual são os parentais. Aqui também tem como a gente saber a taxa de crossing over, a taxa de recombinação. Basta somar os gametas parentais. Se eu somar 10 com 10, eu vou ter 20% é a taxa de recombinação. Ou isso aqui, ó, é a taxa de recombinação ou crossing over, ou então também eu posso botar 20 UR, unidade de recombinação. Tudo bem? Agora resta a gente saber se esses genes estão na posição cis ou na posição trans. Como é que eu sei, professor? Seguinte, primeiro, esses que estão em maior percentual são aqueles parentais. São esses parentais quem irão me dizer se eles estão na posição cis ou na posição trans. Veja que eu tenho sempre, esse aqui só produz Azinho e Bzinho, né? Então vamos destacar logo aqui, ó, Azinho Bzinho, Azinho Bzinho, Azinho Bzinho e Azinho Bzinho. Suponhamos que vieram aqui do macho, tá bom? A fêmea, aqui ela produziu o que é a fêmea? Ela produziu o Azão e o Bzão. Então gameta Azão e Bzão, esses genes aqui estão no mesmo cromossomo, tá bom? Aqui, ó, o Azinho com o Bzinho. Então, o Azinho com o Bzinho estão também no mesmo cromossomo. Então, quando eu tenho uma célula que apresenta em um cromossomo os alelos dominantes e no outro os alelos recessivos, eu falo que isso aqui se encontra na posição cis. Legal? Beleza? Agora vamos fazer a nossa questão. Nossa questão diz o seguinte, letra A, ele quer saber qual é a correta. Não há evidências de que tenha ocorrido permutação na formação dos gametas. Tem sim, porque nós tivemos gametas com menor percentual, mostrando que ocorreu crossing over, ocorreu permutação. Letra B, a segregação observada do gene está de acordo com a segunda lei de Mendel. Não está. Porque se tivesse de acordo com a segunda lei de Mendel, era para formar 4 genótipos com iguais percentuais. Letra C, os resultados indicam que os genes estão em ligação. Beleza. Há uma distância de 20 UR. Basta você somar a taxa dos recombinantes que você encontra a unidade de recombinação. 10 mais 10, 20. Resposta correta, letra C. Letra D, o arranjo dos genes alelos da fêmea é trans. Não, a gente viu que é cis. A gente viu que o arranjo é cis. Galerinha, a nossa segunda questão fala o seguinte, que um indivíduo ele é heterozigoto para os 3 genes, Azão, Bzão e Czão. Então, se ele é heterozigoto, pessoal, a gente coloca logo aqui, ó, ele é Azão, Azinho,
Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Show? Ele é heterozigoto. Agora ele diz que os genes A e B estão no mesmo cromossomo e o C está em um outro cromossomo. Então vamos fazer aqui a representação da célula. Seria da seguinte forma, ó. O A e o B estão no mesmo cromossomo. Vamos supor que aqui esteja na posição cis. E o C está em outro cromossomo. Czão aqui com seu alelo Czinho. Então ele é heterozigoto. E ele se encontra dessa seguinte forma. Ele diz o seguinte, se aqui não ocorrer crossing over, quais são os gametas que eles irão formar? E qual é a frequência dos gametas com a composição Azinho, Bzinho, Czinho? Então vamos lá, galera. Veja que o A e o B estão juntos, no mesmo cromossomo. Não vai ter crossover, não vai ter permuta. Então, para onde o Azão for, o Bzão vai. Para onde o Azinho for, o Bzinho também vai. Aí esse Azão, ele pode se juntar com o Czão ou com o Czinho. O Azinho e o Bzinho se juntar com o Czão ou com o Czinho. Então, quais são os gametas que poderão ser formados? Porque aqui vai separar. O C se separa do Czinho, mas independente desses dois. Então eu posso ter Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czinho, Azão, Bzão, Czinho, Azinho, Bzinho, vai lá, Azinho, Bzinho, Czão e Azinho, Bzinho, Czinho. Então ele quer saber qual é a frequência dos gametas desse indivíduo, Azinho, Bzinho, Czinho. São quantos tipos de gametas formados? São 4 tipos de gametas. Qual é a frequência de Azinho, Bzinho, Czinho? É de 1/4, ou seja, de cada 4 gametas, um será Azinho, Bzinho, Czinho. Legal, galera? A terceira questão é muito legal. Ele coloca o seguinte aqui, ó. Aqui é a célula de um indivíduo. Veja que esses genes, o A, o B e o C, estão em um mesmo cromossomo. Legal? E o Ezinho está em um outro cromossomo. Então esses 3 estão em linkage, esse aqui não está em linkage. Ele disse que esse indivíduo aqui, essa célula, perdão, vai sofrer meiose. E ela vai sofrer meiose com crossing over. Aí ele quer saber quais são os possíveis gametas formados normais a partir dessa célula. Então vamos lá, é muito simples. Vamos primeiro pegar, pessoal, quais são os gametas que são parentais. Inclusive ele fala que a taxa de crossing over é entre o A e o B. O crossing over, a permutação, vai ocorrer entre A e B. Então quais são os gametas parentais? Vai lá. O Azinho, o Bzinho e o Czão, eles vão sempre juntos. Então esses caras aqui, ó, eles vão ficar juntos. Azinho, Bzinho, Czão, que vai se ligar com um Ezinho. Então aqui é um gameta parental. O outro gameta parental, Azão, Bzão, Czão e Ezinho. Esses são os gametas parentais. Agora, a troca não vai ser bem aqui? Bem aqui, ó, entre o A e o B é onde vai ocorrer a quebra. Então, o A vem para cá e o Azinho vai para lá. Então, como é que ficariam os gametas recombinantes? Vamos lá. Se o Azão vier para cá, vai ficar o quê? Azão, Bzinho, Czão e o Ezinho. E aqui, ó, o Azinho foi para lá. O A veio para cá, o Azão, e o Azinho foi para lá. Então vai ficar o quê? Azinho, Bzão, Czão e Ezinho. Então esses aqui são os gametas parentais. Vamos lá? Esses aqui são os gametas parentais. E esses aqui são os gametas recombinantes. Então lembre-se, sempre os gametas parentais vão estar em maior percentual, maior que 50%. E os gametas recombinantes vão estar sempre em menor percentual, menor que 50%, tá bom, pessoal? Então vamos ver aqui a nossa alternativa correta. Assinale a alternativa que representa todos os tipos de gametas normais que podem ser formados por essa célula. Então são 4 gametas, então já eliminei letra B, letra C e letra D. Letra A, Azão, Bzinho, Azão, Bzinho, Czão, Ezinho, ok. Azão, Bzinho, Czão, Ezinho, ok. Azinho, Bzão, Czão, Ezinho, perfeito. E Azão, Bzão, Czão, Ezinho. Então, a alternativa correta
é a letra A, pessoal. Letra A é a nossa alternativa correta. Quarta questão muito legal. O que ela coloca aqui de informações? Que um macho duplo homozigótico recessivo cruzou com uma fêmea que é heterozigótica. Então, você já sabe que esse macho aqui, o Azinho e o Bzinho vai para um lado, o Azinho e o Bzinho para o outro lado. Só vai formar gametas Azinho e Bzinho. Este outro aqui, pessoal, ele vai formar 4 tipos de gametas. Agora vejam, ele fala que entre A e B existe uma distância de 10 unidades de recombinação. Aqui é a taxa de permutação. Então vamos lá. Quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes? Esse cara aqui, ele vai produzir 2 tipos de gametas parentais. Ó, o A e o B estão no mesmo cromossomo. Então o Azão e o Bzão vai para um lado e o Azinho e o Bzinho que estão no mesmo cromossomo, ou seja, estão em linkage, vai para o outro lado. Beleza? Agora vamos ver quem são os gametas recombinantes. Assim, o Azão, ele pode vir para cá e o Azinho para lá. Então eu teria aqui como recombinantes o Azinho Bzão e o Azão Bzinho. Ok, pessoal? Qual é a taxa dos recombinantes? Não é 10% a taxa de recombinação? Então, se a taxa de recombinação é 10%, vai ficar 5% aqui para cada gameta. Juntando os dois, eu tenho 10%. Eu tenho que fechar 100%. Para 100%, falta o quê, pessoal? Falta 90%. Dividido pelos 2 gametas parentais, dá uma taxa de permutação de 45% para cada. Ele quer saber qual é a frequência de indivíduos com esse genótipo aqui, ó. Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Veja se tem Azão, Bzão, galera. É porque eu tenho o gameta que é parental. Aqui, ó, o gameta parental. Veja que se eu tenho aqui, ó, vamos botar mais uma informaçãozinha legal. Se eu tenho dominante de um lado, recessivo do outro, isso aqui é a posição cis. Se fosse Azão, Bzinho e Azinho, Bzão, aí seria posição trans. Então, dominante de um lado, recessivo do outro, cis. Dominante e recessivo, recessivo e dominante seria posição trans. Então, ó, esse aqui eu sei que veio de onde? Veio daqui, ó. Esse daqui, opa, veio para cá. Então é só calcular o percentual de recombinação desse gameta. Qual é aqui o percentual de recombinação? Não, pessoal, o percentual desse gameta aqui na formação dos gametas. Azão, Bzão dá o quê? Dá 45%. Então, a frequência de indivíduos Azão, Bzão, Azinho, Bzinho é de 45%, porque isso aqui é o gameta que é parental. E cada gameta parental tem 45% de chance de ser produzido, tá bom? Então, a resposta correta aí, pessoal, é a letra C, 45%. Respondemos 4 questões sobre linkage, agora nós iremos fazer 2 questões sobre mapas cromossômicos, que na verdade é tentar identificar a posição desses cromossomos, desses genes no cromossomo, o loco gênico, a posição do gene ao longo do cromossomo. Geralmente eles fazem assim, eles dão percentuais de recombinação desses genes. Lembre-se, quanto maior a taxa de recombinação, quanto maior a taxa de permutação, maior é a distância entre os genes. Quanto menor a taxa de recombinação, menor é a distância entre os genes. Lembrando, por exemplo, que aqui você tem entre o gene F e o gene A, você tem uma taxa de recombinação de 20%. Entre o D e o E, de apenas 5%. Quanto maior a taxa de recombinação, maior, pessoal, é a distância entre os genes e a chance de ocorrer o crossing over, de ocorrer a permutação. Então, entre D e E, a chance de ocorrer permutação é menor, de quebrar e ocorrer a troca de cromátides. Entre E e A, entre F e A, a taxa é maior, a chance de ocorrer crossing over se torna maior. A dica que eu te dou é o seguinte, tu pega, faz um traço, legal? E pega primeiro aqueles genes que tem uma taxa de recombinação maior, que significa dizer que eles estão mais distantes entre si. Então vamos pegar aqui, ó, entre o F e A. Então o F para o A, eles são os mais distantes. Você tem uma taxa de recombinação de 20%. Ok? Agora vamos lá. Quem é o segundo maior? É de F para E.
Então, de F para E, ele vai estar por aqui, ó. Ele vai ter uma taxa de F para E. O F está distante de E em torno aqui de 14%. É a taxa de recombinação. Tudo bem? Tá dando para entender? Então eu já fiz esses dois. Quem é o segundo maior? É de D para A. Se daqui para cá é 20, pessoal, concorda comigo? Então, bem no meio eu tenho 10. Legal? Só que de D para A é 11%. Então, de D para A. Então, eu tenho A, o D vai estar por aqui. Então, eu tenho D para A. A taxa de recombinação é de quanto? É de 11%. Então, já fiz isso aqui. Quem é o segundo maior? É de F para D. De F para D, a taxa de recombinação é de 9%. Olha só, aqui ó, 9%. Soma comigo. 9 mais 11 dá justamente os 20%, que é a distância de F lá para o A. Ok? Então já fizemos isso aqui. Agora vamos aqui, de E para A. De E para A, pessoal, a taxa de recombinação, ele diz que é de 6%. Se é de 6%, significa dizer que entre D e E, olha só, se de A para D é 11, e de E para A são 6, então falta quanto para 11, pessoal? Falta 5%. Veja que deu exatamente 5%. Então, a sequência desses genes no cromossomo, pessoal, é a seguinte: é F, D, E e A. Sendo assim, a resposta correta aí da nossa questão é a seguinte, é a letra D, F, D, E e A. Letra D de danadinhos, beleza? Agora vamos fazer a nossa sexta questão. Olha só, galera, essa nossa próxima questão e última, que é a sexta, também sobre mapas cromossômicos, entendam mais uma vez que quanto maior a taxa de recombinação entre os genes, maior é a distância entre eles, maior também é a taxa de recombinação, maior é a chance, de ocorrer crossing over, de ocorrer permuta. Legal? Então a dica continua valendo. Você pega sempre aqueles que estão mais distantes entre si. Vamos lá, faça aqui um traço representando o cromossomo. Dessa forma, eu sei que entre A e C, que são os mais distantes, o A está na extremidade e o C em outra. Entre eles, você tem uma taxa de recombinação de 45%. Vamos pegar o segundo. Vamos pegar C e D. C e D, vamos lá. Então, C e D, eles estão a uma distância de 33%. Então, C está à distância de D de 35%. De 33%. Se de C para A é 45%, então vamos fazer aqui uma média. 10, 20, 30, 40. Então, vou botar bem aqui, ó. Botar bem aqui o D. De C para D, eu tenho uma distância de 33%. Aí eu já tenho como deduzir de A para D. Como assim, professor, que eu vou deduzir? Se de C para D é 33%, então de D para A tem que fechar os 45%. Então tá faltando o quê, professor? Tá faltando aqui justamente os 12%, viu? Ó, como de A para D já deu 12%, legal? Agora vamos pegar esse outro bem aqui, o A para B. De A para B eu tenho 32%. Então vamos lá, de A para B eu vou ter, aqui o B, eu vou ter uma distância entre eles de 32 unidades de recombinação. Ok. O que está faltando? De B para C. Então, de B para C é 13%. Olha só, 32 mais 13 fecha justamente os 45. Então, já peguei esse aqui, ó. Ok. E agora de B para D. B para D eu tenho 20%. Então, aqui, ó, daqui para cá eu tenho 20%. Então, qual é a taxa de... Olha só, soma comigo. 20 mais 13 dá 33. Com mais 12 dá justamente os 45. Então, a sequência desses genes no cromossomo é A, D, B e C. Exatamente a letra A. Letra A de aprovados, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se liga aí, pessoal, que a aula é show!